Olá, amigos, a paz do Senhor. A mulher virtuosa de hoje é Maria de Nazaré, Maria, a mãe de Jesus. Como todos conhecem a história da visitação do anjo e conhecem a sequência dos fatos de Maria na vida de Jesus, eu vou apenas comentar algumas passagens de Maria. Vou falar primeiramente sobre o sim. Maria era uma mulher humilde, obediente, e ela não titubeou quando foi visitada pelo anjo, porque ela era pronta, ela conhecia a palavra, ela conhecia que havia a promessa do Messias e que o anjo estava falando de algo que realmente iria acontecer. Porque na história do povo de Deus, quando Abraão e Sara ficaram sabendo pelo anjo que ela teria um filho, eles riram, e isso atrasou um tempo a promessa. Quando Zacarias foi visitado no templo por Gabriel, ele também achou graça, porque sua mulher era adiantada em dias, também era estéril. Gideão, quando ele foi visitado também para dizer que ele seria o comandante do povo de Deus contra os midianitas, ele pediu que Deus confirmasse através de 2 sinais. Maria não. Maria de pronto, por ser conhecedora da palavra, por ser obediente, por ser humilde, ela sabia que a palavra de Deus iria se cumprir, que Deus está acima de tudo e que aquilo era muito grande, era maior do que ela, mas que Deus a capacitaria, apesar de todas as implicações, apesar de todas as dificuldades. Por isso ela disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aqui começava um reino muito importante, o cumprimento de profecias messiânicas. As implicações sérias seria porque ela era virgem, ela não conhecia homem nenhum. Só isso ela questionou com o anjo, porque ela não sabia como isso se daria. Ela era desposada com José, ela não era casada. E uma mulher nessa situação de comprometida apenas, se acontecesse algo dessa natureza, ela poderia ser até apedrejada, porque seria considerada adúltera. O anjo Gabriel, ele é o mensageiro de Deus para grandes notícias, para as boas novas. E ele aparece para Zacarias no templo e ele se nomeia, ele diz: eu sou Gabriel, porque Gabriel assiste o trono de Deus. E ele veio falar que ele abriria as veredas para Jesus, ele aplanaria os outeiros. Então essa visita era importante demais para a humanidade, porque se cumpriu em João, depois se cumpriria com o nascimento de Jesus. Maria conhecia e obedecia não só as leis civis, mas também todas as leis espirituais. Quando houve o recenseamento na Judéia, eles foram lá cumprir aquela lei civil. E também, quando a criança tinha 8 dias, ela foi e providenciou para que ele fosse circuncidado e esperou passar o tempo da purificação e apresentou Jesus no templo. E para cumprir a lei de Moisés, eles levaram 2 pombinhos para sacrifício. Maria sabia que a sua missão era muito grande, mas também muito complicada, porque como mãe, ela tinha suas próprias preocupações. E não foi diferente. E mesmo ela tendo concebido Jesus, ela não se ensoberbeceu, ela não se julgou maior do que os outros, porque no templo, aqueles homens que eram os doutores da lei, eles se sentiam superiores, eles se sentiam perfeitos. Maria não, ela era dependente de Deus, ela sabia que estava numa grande missão, mas que não era motivo para que ela tivesse uma vida privilegiada, uma vida diferente, não. Ela passou por muitas apreensões, ela passou por muito trabalho, como hoje as mães passam, como sempre passaram. Quando eles foram para Jerusalém na festa da Páscoa, e já estavam indo embora, Jesus sumiu. E ela imaginou inicialmente que ele vinha atrás, ou com seus amiguinhos, ou com algum dos parentes. Mas, depois de um dia de caminhada, ele não estava ali. E eles voltaram para lá. E procuraram bastante. E no fim dos 3 dias, ele foi encontrado no templo, entre os doutores, discutindo a lei. E eles estavam bastante elevados, bastante admirados com o conhecimento daquela criança.
E quando ela aproxima de Jesus, ela pergunta: por que fizestes isso conosco? Isso implica em tudo que ela havia passado. Eles estavam sofrendo, eles estavam apreensivos, porque nós, como mãe, quando os filhos, eles não estão perto de nós, quando eles estão longe, quando eles estão demorando, quando a gente acha que a demora é maior do que o necessário, nós nos preocupamos, nós oramos, nós pedimos por eles. Então, nós preocupamos como mães, e Maria não foi diferente, porque era uma pessoa especial, uma mulher extraordinária, mas antes de tudo, era mãe, era humana. Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas Maria não, ela sabia que era dependente de Deus, ela sabia de sua missão, e também ela sabia que até aquele momento não tinha sido fácil, porque ela estava vivendo como uma esposa, como uma mulher, como mãe. E aconteceu também que quando foram na boda de Caná, eles foram convidados para um casamento, e faltou vinho. Naquele tempo, faltar vinho em umas bodas ou em qualquer festa era como passar um vexame muito grande. Era uma vergonha muito grande mesmo, porque tudo teria que ser calculado e as festas demoravam muitos dias. E quando ela chega para Jesus e fala que está faltando vinho, ele tem uma resposta que ela não esperava. E ele diz: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Ele não estava sendo grosseiro com sua mãe, porque o termo mulher queria dizer senhora. E o que é mais importante, não é chegada a minha hora, ele estava dizendo que antes de obedecer às pessoas, mesmo que fosse sua mãe, ele estava subordinado ao reino, ele estava subordinado ao trono de Deus. E aí, como homem, ele dependia de Deus. E ele dependia da permissão, ele permitia da autorização de seu pai nos céus. Então, ela deve ter compreendido, porque em seguida ela disse: fazei o que ele vos disser. E aquelas 6 talhas de água, elas serviram o melhor vinho que podia existir, muito superior ao primeiro que havia sido oferecido. Outro fato interessante é quando Jesus pregava para a multidão. Maria já devia estar preocupada, talvez muitos dias, ela não sabia se ele tinha comido de acordo com o que ele estava passando, a preocupação normal de uma mãe, que não foi diferente com ela. E quando eles estavam pregando para a multidão e para os discípulos, alguém chega para ele e diz: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ao que Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque quem faz a vontade de meu Pai é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Outra vez alguém pode julgar que ele tinha sido grosseiro ou tinha sido uma pessoa que não se importava com os seus, mas na verdade não era assim. Ele apenas queria dizer que ele, como um servo de Deus, como também Maria era serva de Deus, conhecendo todos os desígnios do Pai, ele sabia que para ser filho de Deus tem que se render ao Senhor, tem que fazer a sua vontade, e em todos os tempos, aquela pessoa que faz a vontade de Deus se equipara à sua mãe, que era obediente, que era submissa, que era humilde, nada mais do que isso. E eu tenho certeza de que, a essas alturas, convivendo com quem convivia, da maneira como Jesus se portava, como ele explicava todas as situações, ela já teria entendido essa realidade. Também aos pés da cruz, quando Maria estava lá, junto com João, o filho amado de Jesus, eu imagino o sofrimento daquela mulher, aquela mãe que viu seu filho um sofrimento atroz, um sofrimento humilhante, e inclusive que ele não merecia, porque ele era inocente, mas se tornou pecado por nós, e ela estava ali, sem compreender totalmente, mas como era submissa ao Pai, ela sabia que aquelas coisas teriam que acontecer, porque a missão dele era salvítica mesmo, e
ele tinha que padecer para que nós tivéssemos vida e abundante. Lá estava Maria sofrendo, lá estava Maria com o coração sangrando. Eu imagino a dor, mas eu não consigo aquilatar o grau dessa dor. Mas ela permaneceu firme ali, porque ela estava comprometida com aquela missão. E naquele momento, Jesus, mostrando a preocupação com sua mãe, ele a entrega a João, quando diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, ele estava ali entregando aquela missão que foi dele até aquele momento, porque agora a sua missão, ela terrena ali com Maria, estava terminando, porque ela já estava mais velha, porque quando ela recebeu a visita de Gabriel, ela era muito jovem, mas ele deve ter cuidado muito dela nessa fase, conforme ela também preocupava com ele. Mas ali agora, ela estaria nos braços de João, e muito bem olhada, eu tenho certeza que sim. E também a gente tem que observar que Jesus, ali na cruz, ele cumpria também uma missão celestial. E eu tenho para mim que João não morreu de maneira trágica como os outros, porque ele receberia aquela incumbência, que era uma incumbência importante, porque Maria era uma preocupação de seu filho Jesus. Também após a ascensão, lá estava Maria, junto com os apóstolos e outras mulheres, no andar superior da casa, estavam ali falando da palavra de Deus. Ali começaria uma outra comunidade, uma comunidade que queria saber mais de Deus, que queria conhecer mais de Deus. E Maria não aparece mais na Bíblia após essa passagem, mas foi suficiente, porque Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso Senhor dos senhores. Mas Maria, ela serve para nós como um exemplo de mãe, uma mãe zelosa, uma mãe que consolou, que abrigou, uma mãe que ensinou a andar, que ensinou a falar, conhecedora da palavra de Deus. Ela passou muito dos seus conhecimentos para seu filho, porque ali era um filho normal, era uma criança normal. E apenas depois que começou o ministério é que os poderes começaram a ser mostrados na palavra de Deus. Que nós, como mães, no Dia das Mães, que nós possamos fazer uma reflexão. Como nós temos sido junto aos nossos filhos? Nós temos sido obedientes a Deus? Nós temos cumprido tudo que Deus colocou para nós nesse mistério de mãe? Nós temos dado bons exemplos para que nossos filhos encontrem a Deus em sua caminhada e sejam fiéis a Ele até o final. Maria foi fiel até o fim, porque ela permaneceu em todos os instantes e depois prosseguiu com Jesus. Que nós possamos prosseguir com Jesus, como Maria fez. Que apesar do sofrimento, apesar dos trabalhos, porque não é fácil ser mãe, mas Deus nos capacitando, é possível que sejamos boas mães, que sejamos bons exemplos, e que hoje, no Dia das Mães, nós possamos ser muito abençoadas, porque o Senhor quer continuar caminhando conosco, que nós não o deixemos pelo meio do caminho, apesar de tudo, apesar de sofrimentos e de lutas, porque o Senhor capacita os seus. Que nós possamos ter um dia feliz junto aos nossos filhos e que o Senhor nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.